Então, Nicole, agora eu vou entrar justamente nesse segmento. Eu vou entrar justamente nesse segmento. Generosidade, se você deu o filme para exibir lindo, eu também cederia. Então, deixa eu te explicar. Eu tentei. Então, respondendo a sua pergunta, antes de avançar aí nessa engrenar aqui, eu tentei vender meus filmes para isso é um desafio e eu acho que eu tenho muito a contribuir com as TVs locais com as propostas diante das dificuldades que eu identifiquei aqui. Primeiro, assim, os meus filmes todos que passam, eles têm CPB, que é o CPF do filme, que é o Certificado de Produto Brasileiro. Então, eu tenho Ancine, para tirar CPB precisa ter Ancine, e eu acredito que o pessoal das TVs locais já sejam familiarizados com a Ancine. Até por não usar muito, ou pela obrigatoriedade de eventualmente precisar para veicular determinado tipo de anúncio na TV Serra Mar, ou essas TVs que são mais submetidas. Eu estou falando da realidade local. Então, assim, eu não consegui... O Cine Brasil TV, que você pode me corrigir, talvez seja um dos canais mais orgânicos assim, da grade, da Sky e da RCA, quer dizer, que consegue pegar produções mais antigas. Quando eu vi Cine Brasil TV pela primeira vez, eu assisti filmes que eu nunca tinha visto. Os Cafajestes, né? O Panorama do Cinema Brasileiro com Roberto Farias, ou seja, documentários da década de 70 que estavam vencidos, a custo zero, quase perto de zero, para a TV girar a programação. E aí que eu quero chegar um pouco. Assim, primeiro, como produtor audiovisual de Teresópolis, o meu conteúdo sendo de Teresópolis, de todos os meus filmes, os filmes que eu consegui emplacar fora de Teresópolis foram aqueles que transcendessem a temática de Teresópolis para fora, que era justamente um que contava a história da construção da estrada Rio-Teresópolis, que diz respeito a turista, Brasil, a Rio de Janeiro, e um também, que de domínio nacional, que conta a história da seleção brasileira em Teresópolis. Então, aí eu faço um paralelo, vou contar uma história rápida que vai justificar onde eu quero chegar como uma provocação de alternativa para ampliar os paradigmas das TVs locais. Eu fui uma vez a Tiradentes participar de uma oficina com o Cavi Borges. Né? Cavi Borges, ele é da Cavídeo. Né? Esse menino, ele fez uma oficina lá em Tiradentes que eu fui, porque como produzir documentários de baixo orçamento. Cheguei lá, ele como professor, né, eu fiquei imaginando ver um cara cabeludo, estiloso e tudo, vendo um lutador de jiu-jitsu. Um cara com shape, de cabelo raspado, de bermuda, chinelo, parece um... de judô. Né? Então ele é um lutador de judô frustrado, que 2 vezes se contundiu, deixou de competir em competições em Olimpíadas, que devia ser muito bom, e ele resolveu abrir uma locadora de vídeo lá na Cobal de Maitá. A partir daí, ele se interessou tanto por vídeo, e ele também teve a humildade de dizer que até então o cinema para ele era ver filme de porradaria de Van Damme. E ele falou na oficina. Então é o seguinte, ele disse mais ou menos, chegou na oficina vendendo os DVDs dele, os Piratex que ele mesmo fazia nos seus próprios filmes, e ele estava ali se gabando dele ele ser produtor de 3 filmes que estavam competindo na mostra principal de Tiradentes. Aquele cara ali, de baixo orçamento. Então ele deu uma aula de como a gente conseguir parcerias, né, para poder fazer. Lógico que isso não excluiu ter CPB, não excluiu ter Ancine, e é uma coisa que ele destacou o seguinte, falou assim para os alunos, olha, quem tiver produto audiovisual, fala comigo que eu tiro o CPB no meu nome e a gente racha, porque eu não tenho mais produto para botar na TV. Tá? Acabaram meus produtos. Rasparam todos meus produtos. Eu já cheguei a colar 20 curtas de 5 minutos e fazer um longa, tá, do Matheus o Balconista, para poder ter espaço nas TVs. Tá? Eu fazia para Oi, tá, filminhos encomendados de 5 minutos para Oi, tá, a custo de R$2.000 cada 10 filmes, sei lá, 5 filmes, custo baixíssimo. E eu aproveitei e para celular, filminho para celular. Depois eu juntei aquilo tudo, fiz um longa, fiz Matheus o Balconista, o Matheus, aquele ator, foi para a Globo, ou seja, tem um fator sorte também. O que eu quero dizer com isso? Voltando aqui para a nossa parceria. De que forma as TVs locais, aí é uma provocação, poderia pensar o seu conteúdo, tá? Logicamente, até jornalístico, sobre um viés transcendental. Por exemplo, eu fiz um curta chamado Boca da Urna,
que eu tive o cuidado de universalizar Teresópolis. Eu fiz um curta, tá? Entrevistando as pessoas sobre assuntos inerentes a todo o Brasil. Tá? Um curta de 10 minutos, que é bem didático, didatiza a discussão política, né? Feito em 2004, DV, uma câmera só, né? E, ou seja, naquele momento, eu consegui universalizar um filme em que passou em Teresina, foi copiado lá no Nordeste, o formato, a maneira, a estética do filme foi copiada, que gostaram muito da ideia. Não é boca de urna, é boca da urna. A gente filmava a boca das pessoas. Então não tinha nem como pagar direitos, porque a gente ia na rua, ficava com medo de ter que pagar direitos, filmava a boca das pessoas. E através da boca das pessoas, a boca das pessoas, você via o estado socioeconômico-cultural das pessoas através pela boca. Uma boca sem dente que fala errado, uma boca bonitinha que fala certo. Né? Você identificava as pessoas pela boca. O que eu quero dizer é o seguinte, que existem editais, eu acho que a provocação e o caminho das TVs locais é fazer parcerias e pensar em seus conteúdos, tá? De forma a universalizar o tema. De que forma? De repente, através do enfoque jornalístico que seja, né? O que acontece? As TVs por assinatura, elas compram 13 programas. Existe um padrão de tamanho de 13 programas para fazer uma temporada, por exemplo. Então, por exemplo, um programa tipo Mochileiro, que passa na TV Diário, um pouquinho mais de cuidado de perceber isso lá atrás, ele poderia estar passando numa outra grade, na off, alguns canais de aventura. Ou seja, isso iria trazer essa parceria, isso ia trazer recursos para a TV local, ampliar a visão da cidade perante o universo nacional e sair um pouco da dependência, né? Dependência vital, tá? dos artifícios que são criados para manter as TVs de pé, que são os artifícios de você depender de concessões do poder, dinheiro público da prefeitura por questões políticas, né? Um outro lance, no caso da TV Diário, que tem um lastro maior, vender jornal, tem estrutura para fazer propaganda, e as outras TVs, se perder o apoio político e o político que tem por trás, acabam todas, se resumem a 2 ou 3 no máximo, acho que nem isso. Então, assim, o que a gente precisa para buscar autonomia, para buscar melhorar os profissionais, a contratação desses profissionais e ampliar a produção audiovisual, né? Eu queria que vocês comentassem isso, né? É o quê? É lançar a mão de editais, que existem editais, é fazer parceria para fazer conteúdo que transcenda a cidade. Teresópolis tem um lindo cenário, tem histórias que transcendem o Brasil todo. E outra coisa, a exigência técnica, vamos falar assim, a exigência técnica. Olha, os meus filmes foram feitos, o formato em que eu passei meus filmes para ser exibido no Cine Brasil TV, por exemplo, formato DV. Eles ainda aceitam o formato DV, SD. Entendeu? O meu filme, né, esse filme meu que está passando na TV Diário, eles não me interessaram porque era um filme de 2008. Já está vencido para eles. Eles não têm interesse em adquirir. Então, é por esse motivo que eu fiz. Ele não é exibido. Não. Dentro de 40 mil pontos, sei lá, não sei quantos, que o Anderson pode, de repente, precisar melhor. Quantos? 50 mil? 50 mil pontos de TVs na cidade. Então, é uma coisa dentro da organicidade da cidade. Vai ser muito bom o dia que nós podemos, de repente, emitir um contrato com a Edecine e fazer. Então, o que eu queria provocar aí, o Anderson ou o Rafael, de que forma que eles veem a viabilidade dessas parcerias com produtoras como a minha ou com outras produtoras, de fazer com que a mão de obra as mãos de obras já existentes no dia a dia dessas emissoras com equipamentos compatíveis, tá, possam se juntar e aliar aos projetos, tá, elaborados por essas produtoras independentes que detêm o know-how de editais, já sabem como relacionar. Para quê? Para que esse conteúdo traga outros bônus para as TVs locais e ela consiga, de repente, ter um nível de dignidade e de fomento de recursos muito melhor dentro da sua programação. Isso aí. Bom, Essa é a melhor coisa que vai ser feita.